Então, pessoal, prosseguindo agora, a gente vai dar uma revisada, então, em princípios. Se vocês forem observar na doutrina, vocês vão ver aí uma série de princípios aplicados aos processos como um todo, tanto ao processo civil, quanto ao processo penal, quanto ao processo do trabalho, tá? Entretanto, eu trouxe aqui alguns princípios que são importantes para que a gente entenda qual é essa lógica aí do processo como um todo. Pois bem, os processos, né, tanto civil quanto penal, quanto trabalhista, eles são pensados a partir de princípios, tá? Alguns princípios que lhes são próprios, alguns princípios são atinentes a todos os processos. Nesse caso, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre os princípios que são voltados aos processos como um todo. Os princípios, né, em seu conceito, eles são a base, eles são a estrutura, eles são o fundamento pelo qual se constrói o ensinamento básico e geral e que determina de onde se deve partir na busca pelos objetivos a serem alcançados, de onde se extraem as normas, as regras de procedimento. Então, os princípios, eles servem como base para uma determinada matéria, eles são um vetor de interpretação, tá? Que considera o escopo social, que considera o escopo político, que carrega um objetivo moral em relação a esses princípios. Eles estruturam, eles são a ideia básica do processo, são de natureza constitucional, quando, por exemplo, a gente falar de publicidade, de imparcialidade, quando a gente falar de igualdade, quando a gente falar de razoabilidade, tá? Esses princípios, eles são especificados, eles são aplicados e eles são estudados e se traduzem nesse fundamento que vai servir para garantir a realização dos direitos também. Então, começamos pelo princípio da demanda. Como já falei para vocês em sala, o princípio da demanda, ele está no artigo 2º do CPC, primeira parte, e fala justamente o seguinte, né? Que o processo se inicia por iniciativa da parte. Então, recomendo que leiam o artigo 2º, porque ele traz do CPC. O artigo 2º do CPC, ele traz na sua primeira parte uma questão importantíssima, porque ele traz o princípio da demanda, ele traz o princípio pelo qual o processo se inicia por iniciativa da parte, ou seja, a jurisdição, né, o juiz é inerte, a jurisdição é inerte, o juiz é inerte, ele precisa ser provocado pela parte. A ação, então, senhores, começa onde? Começa com o protocolo da inicial, tá? Via de regra, se eu estiver falando o quê? Do processo civil. Se eu estiver falando da ação penal, né? A ação penal vai se iniciar ali com a iniciativa do Ministério Público em oferecer a denúncia, né? Uma vez recebida, então, essa denúncia, inicia-se, então, um processo. Pois bem, o artigo 2º, primeira parte, então, consagra o princípio de que a jurisdição ela é inerte e precisa ser provocada. Por sua vez, a segunda parte do artigo 2º vai tratar do impulso oficial, ou seja, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve pelo impulso dado por quem? Pelo juízo. Então, o juiz ele vai movendo o processo de fase em fase até exaurir a jurisdição. Então, junto com o princípio da demanda, se garante a prestação jurisdicional pelo Estado juiz. Então, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve pelo impulso oficial. O artigo 2º, então, traz dois princípios. O primeiro é o da demanda, que é o artigo 2º, primeira parte. E o segundo princípio
que está no artigo 2º, segunda parte, é o princípio do impulso oficial. Ao juiz, então, cabe dirigir e velar pelo processo, conforme o artigo 139, inciso 2 do CPC, tá? Também podemos encontrar isso no artigo 251 do CPP e, de igual modo, no artigo 765 da CLT, tá? Outro ponto importante é o princípio do contraditório. Contraditório é uma garantia fundamental, está esculpido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, e segundo o qual o juiz não pode decidir no processo uma pretensão sem ouvir a outra parte. É o caso, por exemplo, da citação do réu, que vai o que? Solidificar o princípio do contraditório, né? No processo civil, o artigo 239 do CPC, então, fala sobre a citação do réu. No processo penal, fala no artigo 351 sobre a questão da citação do réu, né? Só que, via de regra, o juiz não pode decidir no processo sem ouvir o quê? A outra parte. Entretanto, não viola o princípio do contraditório o deferimento de tutelas de urgência. Como nós já vimos, existe a possibilidade o quê? Do contraditório ser diferido, ou seja, dele ser postergado para um outro momento. E isso não significa que o juiz está deixando de exercer o contraditório. Não significa que o juiz, ao deferir uma tutela de urgência, ele esteja ferindo o contraditório. Ele está postergando o contraditório para um outro momento para evitar o receio fundado de dano irreparável ou de difícil reparação. Mas ele não está esvaziando o princípio. É importante lembrar disso também, tá? Nesse caso, existe o quê? Existe uma previsão legal para que ele haja dessa maneira, tá? Então, vamos lembrar de princípio do contraditório. A gente vai lembrar, então, que o juiz não pode decidir sem ouvir o outro, como é o caso da citação, tá? Mas existe a possibilidade desse contraditório ser postergado para um outro momento, a depender da situação que se apresentar, né? Outro princípio importante é o princípio inquisitivo. Ele é concebido para processos em que há um interesse maior, né? Em que há um interesse aí que não apenas aquele interesse inter partes. Ele traz ao juízo mais poderes de investigação. Ele se equilibra com o princípio do dispositivo, que significa dizer que o julgamento será o quê? Conforme o alegado e provado. Então, no princípio do dispositivo, eu tenho aquilo que é alegado e provado e o juiz vai decidir com base nesse alegado e nesse provado, em que pese o artigo 370 do CPC ter atribuído ao juiz, em determinadas condições, uma participação maior nessa averiguação aí da realidade fática. Entretanto, quando eu falar do princípio inquisitivo, eu estou dando, na verdade, ao juiz, na verdade, a possibilidade de investigar melhor aquela verdade, né? Esse princípio, ele se aplica onde prevalece o interesse social, tá? Como é o caso da possibilidade do juiz agir de ofício, tá bom? Sem necessitar necessariamente das partes. É o caso, por exemplo, do reexame necessário, é o caso do artigo 878 da CLT, tá? Quando a gente falar de reexame necessário, são aquelas situações em que a sentença precisa ser reexaminada em outro grau para que nesse caso, esse reexame necessário obedeça a uma condição de eficácia da sentença em determinados casos, tá? Essa sentença, geralmente, que vai a reexame necessário, são sentenças proferidas contra a União, contra os municípios, conforme o artigo 496 da CLT, que vale a pena vocês darem uma olhadinha novamente, tá? Já que na prova vocês vão poder usar o código, então atentem para a leitura dos artigos,
que estão sendo citados. De igual modo, o princípio da lealdade da boa-fé. Na verdade, o princípio da boa-fé, ele não tem segredo. Ele é, na verdade, um dever de agir com moralidade e com probidade. Na verdade, esse dever de boa-fé, ele solidifica o que a nossa Constituição fala no artigo 3º, inciso 1º da Constituição, sobre a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. A solidariedade, ela decorre do quê? Desse dever de não se quebrar a confiança, como? Agindo com lealdade, com boa fé. Também fomenta o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que isso não é possível que eu tenha dignidade da pessoa humana se eu estou agindo dentro de um processo com má fé. Então, eu preciso, para fomentar a dignidade da pessoa humana, agir com boa fé. Essa boa fé, traduzida também aí no artigo 5º do CPC, onde impõe que aqueles que participam do processo ajam com boa fé. Então, não é só a parte que deve agir com boa fé. Todos aqueles que atuam no processo, não só as partes, como os advogados, como o juiz, como os membros do Ministério Público, peritos, todos que de qualquer forma lhe contribuem para o processo, devem agir com boa fé. A boa fé, então, ela pode ser objetiva ou pode ser subjetiva. A boa fé subjetiva está no campo do psicológico do agente. Então, ela é um pouco mais difícil da gente saber dessas intenções. Agora, a boa-fé objetiva, ela se traduz num comportamento de confiança e lealdade, já previsto aí e amparado pelo ordenamento jurídico, né? Para que o processo se desenvolva de uma forma razoável, de uma forma satisfatória, é necessário, então, que as partes venham a agir com boa fé, assim como aqueles que também participam do processo, né? Porque se você não agir com boa fé, você está indo na contramão da justiça. E aí, essa boa fé objetiva veda comportamentos contraditórios, como a gente já debateu em sua sala, e traz regras de proteção à boa fé. Tanto é que existem algumas situações aí especificadas no código, né, que se traduzem em infringência a essa regra, a esse princípio da boa-fé, como é o caso dos artigos 79 a 81, ao qual eu aqui recomendo para vocês que leiam esses artigos aí que estão sendo passados para vocês. Outro princípio importante, gente, é o princípio da publicidade. O artigo 93 da Constituição traz o processo como sendo um processo público. O artigo 11 caput do CPC também traz a regra do processo como sendo público. Então, a regra é que o processo possa ser visualizado, acessado, né, e participado por todos. A regra do processo é a publicidade. Entretanto, essa regra não é absoluta. Os casos em que seja necessário que se coloque em segredo de justiça irão ser colocados. Caso, por exemplo, traga alguma situação que diga respeito à intimidade, à vida privada, é possível, então, que ainda que a regra seja o processo público, esse processo venha a ser colocado sob segredo de justiça, tá? Em decisão sempre devidamente fundamentada. Há casos também em que a própria lei, ela determina o sigilo do processo, como é o caso, por exemplo, das ações de família, ações que digam respeito a divórcio, casamento, guarda, alimentos. O próprio artigo 189 do CPC prevê, em situações como essa, que o processo fique sob segredo de justiça, e isso não viola a publicidade do processo, tá? Não viola o princípio da publicidade do processo. Então, outro princípio importante é o princípio da preclusão. Esse princípio, na verdade, ele garante o andamento do processo sempre adiante. Então, o processo ele tem fases, né? Tem a fase onde o juiz decide ali a inicial, depois ele chama para contestar, abre o prazo de contestação, são 15 dias,
Passado esse prazo, se a parte não contestar, não apresentar a sua defesa, o processo vai seguir o seu curso, né? E isso é o que? O princípio da preclusão. O processo tem fases que não podem ser desprezadas. Essas fases processuais, elas vão sendo superadas na medida em que o juiz vai impulsionando o processo, vai abrindo essas fases e essas fases elas vão se encerrando. Esse descumprimento de um ato processual, ele gera o efeito de que a parte já não mais poderá praticar aquele ato. Então, era o momento de contestar. A parte não contestou, precluiu. Ele vai poder pegar o processo e continuar o processo no estado em que o processo se encontra, mas ele não pode mais voltar à fase de contestação para que esse processo venha a ser contestado ali e apresentada a defesa. Isso é o princípio da preclusão. Ressalvado, claro, o justo impedimento, tá? Outro princípio que é importante é o princípio da eventualidade. O princípio da eventualidade significa que o réu pode formular na sua defesa, o réu